Bom dia, pessoal. Bom, esse aqui seria o meu primeiro vídeo e é sobre um projeto que eu criei durante a faculdade, que foi um projeto durante uma disciplina de justamente projetos integrados, em que eu tinha que construir algo usando conceitos de física. Então, esse aqui é o meu projeto. Ele é o SEILA, que é o Sistema Emergencial de Indicação Luminosa Automotiva. E para começar, dizer um pouco de onde que surgiu essa ideia. Eu fui com os meus pais para uma viagem lá para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E lá é um lugar muito caro para morar, né? A gente foi para visitar o meu irmão. Então a gente pegou um outro caminho para ir para Luiz Alves, para passar a noite. E no meio do caminho, a gente passou por uma rua que estava pior do que o dessa da imagem. Estava bem escuro e ela não tinha sinalização nenhuma, nenhum material reflexivo, nem nada que indicasse o caminho. Então, se não fosse o celular mostrando as curvas pelo GPS ali, a gente podia ter saído muito mal. E aí, nesse dia, eu fiquei pensando o que aconteceria se um carro não tivesse iluminação nenhuma no meio do caminho. Isso poderia acontecer tanto um acidente com ele ou com a gente, né? Caso a gente não visse ele. Então, foi aí que surgiu a minha ideia de criar esses sistemas emergenciais que você colocaria no carro. E eles seriam bem intuitivos e fáceis de utilizar e com princípios simples de física. Então, o meu objetivo geral é basicamente criar um sistema capaz de sinalizar automaticamente a frenagem do veículo. Esse ponto aqui foi um ponto muito importante na minha apresentação, que né, o freio ele não sinaliza a frenagem, o ato de frenar. Ele sinaliza quando você clica, então ele é simplesmente um botão que você avisa quando você freou, mas a desaceleração ele não indica em todo momento, certo? Quais deveriam ser os princípios básicos desse sistema? Então, o primeiro princípio é sinalizar a frenagem. Então, a gente pode se perguntar qual a grandeza física presente na frenagem. O que eu já falei ali anteriormente é a desaceleração ou a aceleração, certo? Já existe um dispositivo que mede esse tipo de coisa, que é o acelerômetro, só que eu queria criar um mais caseiro e mais simples. Então, esse dispositivo ele mede a vibração ou aceleração do movimento de uma estrutura, e nós somos um exemplo de acelerômetro. Um exemplo bem comum que os professores de física usam em sala de aula é do elevador. Você não sente quando ele está numa velocidade constante, só que quando ele vai frear para parar no lugar onde você quer, em qual andar você quer, você sente uma dor, é um desconforto na verdade, né? Eu sinto um desconforto na barriga, por exemplo. Então mais um princípio agora do meu sistema é restituir após a frenagem. O que seria isso? Quando o carro para de frear, ele tem que parar de sinalizar que ele freou, certo? Então a gente pode pensar em uma força de restituição que seja grátis e praticamente constante. E essa é a parte boa, né, do meu projeto. E qual que é essa força? É a gravidade, certo? Um terceiro princípio é que o meu sistema ele tem que estar interno ao veículo. E aí a gente mexe com outra física, que é quando o referencial é não inercial, certo? E acho que é comum das pessoas verem isso em alguns momentos, esse tipo de gráfico aqui. Então, qual que é a ideia dele? Eu tenho dois referenciais. Vamos dizer que o referencial S é uma pessoa que está na rua, olhando. E o referencial S' sou eu que estou dentro do carro, certo? Que seria até o meu dispositivo que está dentro do carro. E aquela bolinha roxa, essa bolinha roxa aqui, ela significa o objeto ou o ponto que eu estou verificando a posição dele. Que no caso eu estou verificando a posição de um objeto ao longo do tempo, né? A trajetória dele. Então, nesse caso, como que eu faço para saber a diferença entre as duas percepções? Então, primeiro eu posso traçar esses vetores, né? Que é o vetor posição. Esse Rzão aqui, ele é o vetor que determina a posição da pessoa que está na rua para a pessoa que está no carro. O vetor verde, R0, é o vetor que a pessoa vê, que a pessoa que está na rua vê o objeto. E o R' e o Rzinho' aqui, que é o vermelho, ele é a pessoa que está dentro do carro vendo a posição do meu objeto, como varia a posição, né, que no caso é a velocidade. Nesse caso, estamos considerando que o S' ele está a uma velocidade constante, certo? Então, aqui na direita eu coloquei a equação. Deixa eu só colocar aqui.
E aqui eu tenho uma soma vetorial, né, que foi a própria que eu descrevi aqui. O verde, ele é igual à soma desse aqui com esse aqui. E aí, como que eu quero saber para o meu dispositivo é o R', que nesse caso aqui, que é o R' aqui, eu vou isolar ele, certo? E eu vou obter essa equação. Aí, como que o que eu quero chegar é na aceleração que ele vai sofrer, então eu tenho que variar essa posição, certo? Que no caso é derivar a posição no tempo ou a variação da posição no tempo, certo? Isso vai me dar o quê? Vai me dar a velocidade. Então, a velocidade vista pelo meu referencial, que é o V', é igual à velocidade vista pela pessoa que está na rua, menos essa velocidade que tá variando o meu carro. Que no caso é uma velocidade relativa, né, que muita gente conhece. E daí, de novo, eu derivo, e aí eu obtenho a aceleração, que é o que eu quero. Como a gente está trabalhando com forças aqui, né, eu vou ter que trabalhar com forças, então eu multiplico tudo pela massa do meu objeto, no caso, que vai sofrer essa força. Então, aqui finalizando, eu vou ter que a força sentida pelo meu objeto que está dentro do carro é igual à força que ele sentiria fora, só que olha só, tem uma força que é proporcional à aceleração do carro, certo? E essa força aqui, ela reduz mesmo, então ela é oposta, né? Ela está no sentido negativo, ok? Então, vamos aos objetivos mais específicos. O meu sistema ele é formado por uma massa que se move em relação à aceleração do veículo, ou seja, ele está interno ao veículo em uma rampa. Essa foi a minha primeira ideia, de fazer uma rampa, porque daí ele restitui após uma nova aceleração, certo? Então o carro parou de acelerar, ele volta para um ponto onde ele não vai sinalizar mais a frenagem. Quando o veículo está em um movimento uniforme, ou seja, ele não acelera, ele fica a uma velocidade constante ou parado. O sistema está em ponto morto, ou seja, ele não vai sinalizar nada. Quando o carro acelera, que não é uma frenagem, né, ele está indo para a direção oposta, ele bate contra a parede e ele também não sinaliza, certo? Então está tudo certo até aqui. Aí quando desacelera, que finalmente ele se move, que ele sinaliza a frenagem de algum meio que eu vou explicar aqui para frente. Então, mais um princípio que eu tenho que adicionar ao meu sistema é a questão do ponto morto. Eu preciso de algum jeito de que ele só sinalize para os outros motoristas quando frear, certo? Então, eu gostei muito dessa ideia que eu tive, que foi de construir um circuito que passasse por uma rampa, né, que tivesse uma bolinha, e essa bolinha ligasse, e ela fechasse um circuito e abrisse outro, e quando ele freasse, é o contrário, certo? O que eu aproveitei bastante foi que o carro, ele mesmo sem frear, ele já tem as luzes de posição dele, que são as luzes que dão a dimensão do veículo, certo? Elas estão sempre acesas. Então, o circuito que eu criei foi esse aqui, ó. Esse site aqui é o FET Colorado. Eu vou deixar ali no final também as referências. Na descrição no vídeo vai estar o link dele. Ele é bem legal de usar. Então, basicamente, é essa a ideia do circuito. Só imaginem que esse quadriculado aqui é a minha rampinha, certo? Aí aqui no caso eu posso ter uma bola de aço que fecha esse circuito, certo? Essa era a minha ideia a princípio. E ela vai estar com o carro parado aqui fechando esse circuito, e eu vou ter as duas luzes traseiras do carro dando a dimensão do veículo. Então segue normalmente como um veículo normal, certo? A partir do momento em que eu freio, eu tiro o meu objeto condutor aqui dessa parte, e ele vai para essa parte aqui de cima. Aqui sim, ele fecha esse outro circuito e abre esse, e ele vai acender a luz de freio, certo? Como é uma frenagem meio rápida, assim que eu penso, eu não vejo problema nessa parte aqui. Eu até achei bonito as luzes apagarem aqui e acender a do meio, certo? Isso chama muito mais a atenção e eu gostei dessa parte. Bom, vamos então para discussões e resultados do que eu fiz. Primeiro, para ter uma noção das forças, né, envolvidas, eu fiz um diagrama do corpo livre, né, que vocês já devem estar meio que acostumados. E aí eu obtive, a partir desse diagramão aqui do corpo livre, que a aceleração seria essa, a aceleração resultante da minha massa, né, que seria o meu objeto condutor.
Você pode ver que ele é influenciado pela aceleração do carro, que faz sentido, e é influenciado pela gravidade também, que restitui, certo? Então faz sentido as duas grandezas estarem aqui. O atrito também está presente nas duas aqui, ó. Então, como eu obtive a aceleração do meu objeto e eu quero um experimento para me mostrar que está certo, considerando a aceleração como sendo uniforme, eu consigo colocar essa equação na equação conhecida como do sim-sorvete, né? Que é a variação da posição, V0t mais at quadrado sobre 2. Então eu coloquei esse resultado aqui e eu conseguiria experimentar uma situação em que eu consiga razoavelmente uma aceleração constante, certo? E aí eu conseguiria aplicar essa equação para descobrir alguma grandeza para saber se está dando certo as minhas contas. Uma grandeza constante é o ângulo da rampa aqui, então eu conseguiria obter ele experimentalmente, certo? Já vou falar mais sobre isso. Um problema do meu circuito foi esse daqui. Quando eu coloquei uma bolinha de metal aqui para fechar um circuito e deixei os fios expostos assim, ela dava muito mau contato e não dava certo. Então eu não consegui fazer uma rampa que simplesmente ela vai para cima e tal, o que seria o mais ideal para mim. Então a minha ideia foi fazer uma pseudo rampa, que na verdade é um pouquinho de uma balança, em que ela não está colada aqui nessa parte aqui, e essa parte é móvel. Aí, a partir do momento em que ela passa do centro de massa aqui, o centro de massa do meu objeto passa do centro de massa dessa balança, o objeto gera um torque no sentido de rotacionar para cá, e aqui sim eu tenho um contato que é... elétrico, certo? Então, a minha massa aqui, no caso, era uma bolinha de gude, que não é condutora, certo? Mas o final da minha rampa tinha um pedaço metálico e o contato aqui com a base também tinha. Então foi isso basicamente que eu consegui fazer. Aí algumas considerações que eu tive que fazer foi que eu aproximei os valores de seno e de cosseno para ângulos muito pequenos, que no caso seria seno de θ aproximadamente θ e cosseno de θ aproximadamente 1. Isso acontece para quando é ângulos muito pequenos, e realmente o ângulo era muito pequeno que eu fiz. E eu aproximei também para facilitar o coeficiente de atrito entre a rampa e a minha bolinha como 0, certo? A distância entre o ponto inicial e o ponto de observação, né, o final e o inicial, eu considerei como L sobre 2, por quê? Porque a partir do momento em que ele passa de L sobre 2, gera esse torque, certo? E que vai acontecer esse contato. Então, considerando essas aproximações que eu fiz nessa equação aqui, eu cheguei nesse resultado isolando o θ, a partir das aproximações aqui do seno e do cosseno também, certo? E daí agora eu disse que o θ pode ser medido experimentalmente, e foi o que eu fiz utilizando o Tracker, que é um aplicativo para celular que serve para gravar vídeo e conseguir produzir gráficos através de movimento, certo? Aqui eu tenho meu projeto. No final do vídeo eu vou colocar um pequeno vídeo mostrando ele em funcionamento, é bem legal. Mas basicamente tem um carrinho aqui com os LEDs ligados e o que anda na verdade é essa parte de madeira aqui, ó, que daí vai fazer atrito com o piso, certo? Que seria o meu veículo no caso. Então tá, então eu fiz aqui o meu vídeo, eu tracei aqui os pontos dele e ele me gerou esse gráfico aqui, esse aqui. E aí eu obtive os dados da velocidade inicial, da minha desaceleração, né, que é negativa, como você pode ver aqui. E deu uma resposta muito estranha, que foi 45 graus, certo? Medindo com uma régua mesmo os catetos e a hipotenusa, o θ ele chegou a ser 1,43 graus. Então deu um erro grotesco aqui, muito grotesco. Então, né, eu tive que ir de novo para a prancheta para tentar fazer coisa, para tentar ver o que aconteceu de errado. Então, o que eu fiz? Ao invés de procurar pela aceleração, eu fiz um sistema normal aqui,
um sistema de forças, certo? E cheguei nessa conclusão aqui, sem o cosseno. Mas como tem um ângulo, existe o cosseno de θ aqui. E pela a aproximação que eu fiz, ele foi considerado 1, então eu cheguei nessa aqui. Que a aceleração é proporcional ao coeficiente de atrito e à gravidade. Daí eu melhorei a equação, essa equação aqui, só alterando esse AG como simplesmente μ, certo? E aí o que eu fiz? Bom, vocês conseguem ver nesse vídeo aqui que eu estou usando esse piso aqui, certo? Eu fui nas ferramentas do meu pai e vi que ele tinha um piso mais novo desse, que é esse piso aqui. E eu também tinha um resto da madeira que eu usei, que estava mais nova, né? Aquela eu estava usando há muito tempo. E então eu tinha 2 pedaços que eram muito novos e eu consegui estabelecer o coeficiente de atrito dessas duas superfícies aqui. E eu estabeleci esse e aí eu joguei nessa equação aqui. Como esse atrito aqui. Com esses resultados, eu cheguei também num pouco errado aqui, o resultado que foi um θ negativo de menos 2,63. Porém, ele está muito mais perto do θ medido, certo? E qual que é a minha explicação para ter dado aquele erro, então, aqui, nos 45 graus? Esse piso aqui é um piso lá de casa, eu acredito que ele é um piso que está com a gente há bastante tempo, então ele já foi muito pisoteado, certo? E então o atrito dele não era constante. O que aconteceria com isso? Como a equação que eu deduzi aqui, eu joguei ela na forma de uma aceleração, de um movimento retilíneo uniformemente variado, e o atrito não é uniformemente variado, então ele deu essa divergência, certo? Quando eu calculei aqui o do piso certinho, daí me bateu mais próximo do que deveria ser o ideal, certo? E foi basicamente isso. Esse foi o meu trabalho. Daí no final ali eu vou pôr um vídeo pra vocês dele funcionando. Tem também ele em separado no meu canal. E um grande problema para esse experimento que eu ainda tenho que resolver é a questão do ângulo do carro. Por exemplo, quando o carro ele tá numa ladeira, certo? Ele vai criar um outro ângulo aqui que eu posso chamar de φ. E esse ângulo vai dificultar, ou seja, ele vai aumentar ou diminuir a sensibilidade do meu sistema. Isso é bem prejudicial, certo? Como é um sistema emergencial, eu não vejo tanto problema, certo? Ele vai lá e vai estar funcionando em uma situação de emergência, não é para usar o tempo todo. Só que é uma situação que pode te prejudicar em uma situação específica que é subidas ou descidas muito íngremes. No geral ele funciona, tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí.